erros. Eu penso que de tempos em tempos nós somos confrontados com a maldade do ser humano. A maldade sempre campeou desde Adão e Eva. O pecado sempre foi a norma do comportamento do ser humano, desde que Adão e Eva quebraram o pacto das obras. A morte, a infidelidade, a opressão, a injustiça, o dolo, estes pecados e tantos outros pecados particulares ou públicos, ou aqueles pecados que ficam escondidos, aqueles pecados que ficam por um pouco na sombra da sociedade, ou na sombra de nossas relações com os outros, ou aqueles que são regularmente vistos, repetidos, que são até enfatizados como virtude diante de uma sociedade que há muito tempo já esqueceu os princípios eternos da palavra do Senhor. Sim, essas ações e estes pecados, por vezes, são objetos de análise e de reflexão. E quando nós paramos, ou o outro para refletir sobre a caminhada da humanidade, não poucas vezes nós ficamos perplexos a respeito daquilo que o homem pode fazer, não enquanto tecnologia, não enquanto ciência, não enquanto conhecimento, mas ficamos pasmos e até horrorizados com aquilo que o ser humano consegue produzir a partir de uma mente que está inclinada para o pecado, para o mal. Aquele que foi ensinado e foi criado para amar, odeia. Aquele que foi criado por Deus para lembrar e sentir saudade, lembra, mas para sentir rancor. Aquele que foi criado para produzir, para entender o mundo ao seu redor, discernir as leis da química, da física, da biologia, da matemática, da astrologia, e ficar maravilhado com o arquiteto, o criador de todas as coisas, e prestar-lhe culto, e pelo conhecimento adquirido, utilizar este conhecimento para o bem comum, para o bem do próximo. Pois é, este mesmo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, na medida que avança no conhecimento, adora a criatura e não o Criador. Começa a egolatria, na qual o homem, ele começa a se sentir acima da própria criatura, da criação, e diz que para além da criação não existe mais nada, tão somente ele, o ser humano, que descobre as leis e reproduz essas leis em laboratório. E este homem também, que não vê para além da criatura o Criador, e vê tão somente a si mesmo, o todo-poderoso ser humano, também quando domina a lei ou as leis da ciência ou da natureza, produz a bomba atômica, produz armas as mais diversas para ceifar a vida do seu semelhante. E nós ficamos então pensando e refletindo de tempos em tempos, e quando nós paramos para perceber, nós ficamos de fato pasmos diante da caminhada que a humanidade tem encetado, tem realizado. De Adão para cá, o ser humano já poderia ter produzido muito para o seu bem e para o bem do seu próximo, mas parece que efetivamente o ser humano e a humanidade está em uma caminhada em declive, em passos largos para a sua própria autodestruição, em todos os níveis, nos níveis éticos, morais e espirituais. Nós acabamos nessa última semana atrás, há pouco tempo atrás,
nós presenciamos aquilo que é cultura na nossa nação, o carnaval, que se justifica a partir do ganho financeiro que as cidades, as mais diversas, ganham em recursos, a partir dessa festa pagã, mesmo que ela fira a moralidade, a ética, os bons costumes, mesmo que ela coloque em perigo as famílias, os jovens, mesmo que coloque em perigo a vida de outras pessoas que até muitas vezes nem estão envolvidas com o próprio carnaval, mas que possuem as suas vidas ceifadas por pessoas que de uma forma dissoluta participam dessa festa da carnalidade. Aliás, diga-se de passagem, um dos grandes e afamadas personalidades do carnaval de nossa nação, nessa última semana até justificou a proximidade escandalosa entre o carnaval, as escolas de samba e os traficantes, as contravenções, o jogo do bicho e assim por diante, dizendo que se esses elementos não tivessem entrado no carnaval, o carnaval não teria esse fulgor e essa glória que é conhecida, pela qual é conhecido lá fora e dentro do Brasil. Como que dizendo, os fins justificam os meios. Nestes últimos meses, nós temos ficado alarmados com a direção política e econômica de nossa nação. Fala-se em bilhões de dinheiro que saíram dos cofres públicos, de instituições públicas. Bilhões. E quando se ouve aqueles que defendem esta atual conjuntura econômica na qual o Brasil se encontra, e os descasos com os recursos financeiros, dizem que é assim mesmo, como um certo advogado de uma empreiteira que disse que quem quer fazer qualquer negócio no Brasil tem que molhar a mão mesmo, porque desse jeito. Então, justifica-se a partir de um comportamento que eticamente todos nós sabemos que não é correto, não é nem inadequado, é errado. Quando nós estamos antenados, plugados na internet, nós percebemos as mais variadas atrocidades que ocorrem no Brasil e fora do Brasil. Na guerra no Oriente Médio, crianças enjauladas, cristãos sendo decapitados, um aviador sendo queimado vivo, e tudo isso sendo filmado. O Facebook, que deveria ser idealizado para ser uma rede de contato social, se tornou uma feira de horror. Nem Tarantino consegue fazer filmes tão violentos e tão sangrentos como pequenos vídeos que nós encontramos no YouTube ou no Facebook, e que violentam os nossos olhos, porque você vai lá para encontrar alguém que você ama, alguma coisa, quer postar alguma coisa edificante no Facebook, e quando você entra, automaticamente já roda aquelas imagens. Nós estamos diante de uma situação de brutalidade, de escarnecimento quanto à moral e à ética. E quem ousa a questionar, quem ousa a refletir, quem ousa a pensar, quem ousa a fazer perguntas, é tido como reacionário. Não é dado mais, não é permitido pensar, não é permitido refletir. Qualquer pensamento contrário é islamofobia, mesmo sabendo-se que estatisticamente que a religião que mais é perseguida no mundo é o cristianismo. Não é permitido mais questionar o padrão moral e ético de determinados grupos ou pessoas.
Então nós vivemos em uma sociedade que parece que nós que pertencemos à fé em Cristo, parece que estamos como que um elemento estranho a essa sociedade. Olhamos para a sociedade e percebemos que ela está cada vez mais se degradando. E diante desta realidade, alguns posicionamentos, eles são configurados. Uns são indiferentes, como que dizendo, para mim, tanto fez, tanto faz. Não se envolvendo comigo, não mexendo com a minha família, não mexendo com as minhas coisas, não mexendo com os meus bens, não afetando a mim individualmente, para mim tanto faz. Que se exploda o mundo e essa sociedade. Outros são apáticos, percebem a realidade, percebem um caminho obscuro, difícil, terrível, para o qual a nossa nação e o mundo caminha em passos galopantes, mas optam pela apatia, pelo não envolvimento, pelo não senso crítico, optaram por não pensar, optaram por não refletir, optaram por entregar aos outros o mais belo dom, um dos mais belos dons que Deus deu ao ser humano, que após a queda é chamada de livre agência, não livre-arbítrio, livre agência. Deixamos a nossa racionalidade para o outro, deixamos que os outros pensem por nós, que os outros achem as respostas para nós, para a situação, e nós ficamos simplesmente deitados em berço esplêndido, apáticos diante da situação. Não queremos nos mobilizar, nós não queremos fazer nada. Já existem aqueles que são completamente revoltosos com a situação. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E a partir desse princípio, todas as ações são válidas. Todo comportamento é válido. De quebrar as instituições públicas, de xingar as pessoas que detêm um poder que, segundo a autoridade que foi dada, merecem respeito, embora possam ser questionadas. E essas pessoas então optaram pela anarquia. Se o governo a si mesmo não se gerencia e nem gerencia nós, então que tudo acabe e se exploda. Não há regra para o bom convívio social. Pois bem, irmãos, aparentemente são essas as únicas possibilidades possíveis, mas existem mais duas. Uma delas é o posicionamento ou o engajamento político, ideológico, a respeito da situação na qual os homens estão. O envolvimento político e ideológico é daqueles humanistas que se envolvem em ações, em instituições que ainda guardam no coração um sentimento profundo de que, apesar de tamanha brutalidade e maldade do ser humano, dentro do ser humano, lá no fundo do ser humano, existe um resquício de bondade. E a partir dessa esperança de que, a despeito da brutalidade do ser humano, existe um homem bom, escondido lá nas trevas do comportamento do Estado Islâmico, por exemplo, que mata e tira a cabeça de crianças. Então essas pessoas, elas se envolvem em ONGs, se envolvem em instituições, porque acreditam que através dessas instituições o homem ou a humanidade mudará, a humanidade será transformada. Outros se envolvem através do movimento político. São pessoas que acreditam que, a despeito dos descasos e dos desmandos que ocorrem na política brasileira e internacional, a política seria sim, então, uma via legítima de pessoas de bem, que podem bem se utilizar da política para o bem comum, pessoas sérias, comprometidas com o Estado,
comprometida com a ideia de coletividade, com a ideia de solidariedade, comprometido com os princípios mais básicos da política, desde lá da filosofia grega, quando acreditava-se que a política era para o bem do indivíduo. Ele era escolhido para servir a sociedade, e não a sociedade para servi-lo e enriquecê-lo. Mas pasmem, até essas boas intenções falham, porque todo o sistema político é falho, porque os homens estão lá. E então vem uma outra posição, que é exatamente a posição que o próprio Deus nos ensina, a posição que Deus agiu, ou que Deus assumiu, exatamente no texto que nós lemos aqui. A posição de escolher um homem, a posição de chamar um homem, a posição de santificar um homem, e a posição de salvar o homem de uma sociedade corrupta e má. Essa última posição é a crença de que o homem, de fato, ele é pecador, e de que todo comportamento brutal que nós encontramos na televisão, que nós encontramos na internet, simplesmente revela aquilo que o ser humano é, no fundo da sua alma: pecador, inclinado a toda sorte de torpes pensamentos e sentimentos e desejos. E é dentro dessa conjuntura que nós lemos Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor olhou para a humanidade, assim como eu e você durante esses dias nós temos olhado para o estado da nossa nação. Deus também decidiu olhar para a terra na época de Noé, e a palavra de Deus diz que quando Deus olhou para a terra, Ele viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. O mais importante, irmãos, quando nós pensamos a respeito do nosso juízo, ou do nosso julgamento, ou da nossa análise a respeito do tempo do qual nós estamos, a grande questão não é o que eu penso ou o que você pensa a respeito das pessoas que habitam na nossa época, ou que vivem conosco nesse tempo presente. O mais importante não é o meu julgamento nem o seu julgamento. O mais importante é o julgamento de Deus. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu não sei verdadeiramente quem são as pessoas, não sei por nome, quem são os corruptores e quem foram os corrompidos na Lava Jato e também no Petrolão. Eu não sei. Deus sabe. Não sei, Deus sabe os nomes, e eu espero que venha à tona. Mas cada um deles tem as suas justificativas. Os corrompidos e quem corrompeu. Cada um se envolveu com isso de acordo com os intentos do seu próprio coração. Eu não sei não sei nem o nome do ditador que esteve no Brasil, que mandou matar e mata pessoas lá na África, e que uma das escolas de samba exaltou o governo, o sistema e a pessoa. Pela perspectiva de quem recebeu o dinheiro, pela perspectiva de quem foi patrocinado ou quem patrocinou, está tudo certo. Se tu pudesses ir hoje, se tu pudesses hoje estar na presença de um soldado jihadista, que já degolou, já decepou a cabeça de dezenas de pessoas, ele olharia nos teus olhos, e diria: eu fiz em nome de Allah, Allah é grande, está tudo certo.
degolei dezenas de crianças de 3 anos. Alá seja louvado. Eu fiz em nome de Alá. Todos nós temos na nossa mente, observem, todos nós temos na nossa mente uma justificativa plausível para os nossos próprios pecados. Todos nós inventamos. Todos nós vamos criando justificativas para os nossos próprios pecados. Portanto, diante de uma situação, observem, diante de uma situação no qual a sociedade ela está de uma forma deplorável, comprometida com o pecado, nós não devemos esperar que os seres humanos façam um julgamento adequado a respeito da sua situação. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que o santo, o puro, o justo se revele a nós e limpe os nossos olhos, tire as traves dos nossos olhos, que purifique o nosso coração, para que nós, sem nenhum preconceito e sem nenhum compromisso com quem quer que seja, analisemos as situações morais, éticas e espirituais de nosso país, de nossa nação. Ora, não com os meus olhos e não com os seus olhos, com os olhos de Deus, só há uma sentença a respeito da situação na qual o Brasil se encontra. Viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado. A nossa nação está comprometida com o pecado. O direito encontrou palavras em latim para designar o pecado. São palavras bonitas, até chiques. Com dolo ou sem dolo, a gente nem entende as palavras que eles falam, mas diante de Deus é pecado. Premeditado ou não, recebendo os benefícios ou não das nossas ações, ou ele das suas ações, é pecado. Então, quando Deus olhou para a sociedade de Noé, viu que a sociedade de Noé estava em pecado, continuamente maltou o desígnio do coração do ser humano. O que é que Deus faz? Qual é a resposta de Deus a uma sociedade comprometida com o pecado? Deus escolhe um homem, irmãos. Deus escolhe um homem. Deus não escolhe um partido político. Deus não escolhe uma ideologia política, filosófica e econômica. Deus escolhe uma pessoa. Deus predestina um pecador. Entenda isso. Deus tira um pecador do meio de pecadores. Deus separa um miserável pecador que estava numa sociedade comprometida com o pecado, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Noé estava nessa sociedade corrompida. Noé era tão corrupto quanto a sua geração. Não é verdade, não é correta, não é adequada a interpretação que diz que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado e no meio daquela geração pervertida só tinha um santo, só tinha um puro, só tinha um consagrado, cujo nome era Noé. Não é essa a interpretação do texto. Quando Deus olha, todos estão corrompidos. Ou seja, irmãos, numa perspectiva humana, não havia esperança nenhuma para a sociedade na época de Noé. Nenhuma esperança. Como diz as Escrituras, não há justo
nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e uma só se fizeram inúteis. Era esta a situação espiritual no tempo de Noé. E qual é a resposta de Deus? Como eu lhes disse, o que Deus faz? Deus não elege, irmãos, soluções humanas. Deus elege o seu próprio meio de intervir na história e resolver o problema do pecado. Deus escolhe um pecador. Por isso, entenda uma coisa, irmão, meu irmão, minha irmã. Nada pode ser mais importante para nós do que a doutrina bíblica da eleição. Nada pode ser mais importante, porque é através da eleição que Deus começa a mudar a vida de pessoas na sociedade. Nessa sociedade aqui, qual foi a primeira pessoa a ser mudada? A primeira pessoa a ser transformada, a palavra de Deus diz que foi Noé. Ora, nós vivemos em uma situação calamitosa no Brasil. Os aspectos éticos e morais, se eles são afirmados publicamente, se eles são defendidos publicamente, aqueles que o fazem, eles são chamados de conservadores, reacionários, eles são chamados como que pessoas que são preconceituosas, retrógradas, que não vivem o tal amor cristão, simplesmente porque possuem convicções firmes a respeito dos valores do reino de Deus. Então, pois bem, o padrão de Deus para transformar a sociedade, para abençoar a sociedade, é usar exatamente essas pessoas que têm coragem de afirmar os valores de Deus, mesmo de uma sociedade corrompida. E quem são essas pessoas? São essas pessoas semelhantes a Noé, que foi escolhido por Deus para isso. E a pergunta que eu faço a vocês, meus amados irmãos, é que se vocês já têm ou consciência que vocês foram chamados por Deus, ou se vocês já percebem as implicações práticas desse chamado. As implicações práticas desse chamado. Porque observe, irmãos, o que Deus fez com Noé a partir do seu chamado. A palavra de Deus diz, irmãos, versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. O que ocorre após a graça de Deus ser revelada a Noé? Versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ora, irmãos, o que gerou em Noé, o que produziu em Noé essa justiça? O que fez com que Noé se tornasse um homem íntegro? A partir de qual momento Noé começou a andar com Deus? O texto bíblico é claro: a partir de que Noé achou graça diante de Deus. A partir do dia em que Deus olhou para a humanidade, e quando olhou para a humanidade não havia nenhum justo, nenhum temente, nenhum íntegro, nenhum que andasse com ele. Deus desceu do céu, olhou para Noé, o viu em pecado, completamente corrompido em suas intenções, nos sentimentos do seu coração. Ele era igual à sua geração, mas Deus se apiedou dele, Deus o amou, Deus teve misericórdia dele,
E Deus decidiu se revelar a ele e tirá-lo daquela sociedade corrompida e santificá-lo para si. A partir dessa escolha, a partir desse chamado, a partir que a graça divina alcança Noé, então a partir daí Noé se torna justo e íntegro. Agora observe o texto: entre os seus contemporâneos. O que quer dizer entre os seus contemporâneos, irmãos? Isso quer dizer que o chamado divino não significou na mente de Noé de que ele deveria se evadir, que ele deveria sair da sociedade, mas que ele deveria continuar convivendo com todas as pessoas que ele conhecia, que ele deveria continuar a manter os mesmos vínculos de trabalho, de amizade, familiares. Ele não precisava romper. O chamado divino não significava romper relação com ninguém, mas o chamado divino, a eleição, a predestinação divina implicava que ele deveria continuar entre os seus contemporâneos, mas ser um homem justo diante de Deus, que ele deveria ser íntegro diante de Deus, porque o seu compromisso era andar com Deus. O seu compromisso era cada passo que ele dava neste mundo, era ele se assemelhar no caráter, no comportamento, ao caráter e aos valores espirituais daquele que o vocacionara para construir uma arca e salvar a si e a sua família e os animais daquele grande juízo que estava por vir. É assim que Deus age na sociedade. Em outras palavras, irmãos, qual é a proposta de Deus para o Brasil? Uma palavra: conversão. Convertei-vos, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Permita que eu lhes diga, e com muita preocupação como pastor, me causa muita estranheza e preocupação quando em diálogo, quando em debate, quando em comentários, quando em postagens na internet, eu como pastor que conheço gente dos 4 cantos do mundo, e eu percebo que ou de maneira escrachada ou de maneira sutil se percebe, ou eu percebo que a solução que se apresenta para o curso no qual o mundo se encontra, ou o curso no qual o Brasil se encontra, é tudo menos o Evangelho, é tudo menos a conversão. As pessoas são colocadas como messiânicas. Você não pode falar de fulano e beltrano, você não pode falar de tal partido ou de tal corrente partidária ou ideológica. E de repente nós ficamos em um âmbito de discussões e de debates e de apontamentos, e nós nos esquecemos a simplicidade daquilo que Deus apresenta. É conversão, é mudança de comportamento, é mudança de vida. Em outras palavras, uma pessoa que nunca saberá o que é marxismo, que teve a sua contribuição e tem essa contribuição na sociedade, isso eu não tenho dúvida. Existem aplicações úteis no campo teórico e no campo de reflexões a respeito da realidade do mundo, e que os conceitos marxistas emprestam algum sentido para nós. Bem, pelo menos penso eu a respeito disso. Mas ele não é a solução divina. É fútil, é inútil qualquer debate a partir disso. O cristão debate a partir das Sagradas Escrituras.
Porque os homens mais simples, que entenderem o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo, serão revolucionários no seu comportamento ético e moral aonde eles estiverem. E o mais culto homem também, cuja mente é mais dotada e alimentada de todas as teorias no campo da filosofia, da sociologia, da antropologia, da psicologia e outras guias que o ser humano tem inventado. Este terá como lente única de interpretação do mundo as lentes do Evangelho, porque elas são suficientes, elas são a perfeita vontade de Deus, elas são os olhos de Deus que nos apontam a compreensão adequada sobre o mundo no qual nós estamos. Certamente, se um sociólogo com os seus olhos marxistas, que em determinados conceitos bipartem a sociedade entre aqueles que têm poder econômico e aqueles que não têm, ele certamente diria: a sociedade estar assim porque você é fruto da sociedade, você é vítima, então você tem que ir com toda raiva, com todo rancor, com todo ímpeto contra aquelas pessoas que de alguma forma ficam retirando de você todo o poder político e econômico e as oportunidades de ascender na vida. Ela seria uma interpretação. Se tivesse com os olhos de Pierre Bourdieu, diria: você está em violência simbólica, você nem percebe que certos valores nem são teus, é da sociedade, é desse grupo que está no poder, que fica injetando na tua mente através da educação que tu recebes, através da mídia, o que eles querem que você acredite. Nós teríamos N explicações para essa visão de Deus, mas quando Deus olha para a humanidade, Ele coloca de lado a sociologia, coloca de lado a filosofia, Ele olha com os seus olhos puros, simples e diz: é o pecado, é o pecado. Meu amado irmão, você percebe isto? O que o Brasil precisa, irmãos, é que nós preguemos o Evangelho. O que o nosso Brasil precisa, se nós queremos uma geração de pessoas comprometidas com a justiça, se nós queremos uma nação cuja aqueles que estão nos escalões mais altos da justiça do nosso país, que eles sejam íntegros, e quando eles julgarem, que eles não julguem a partir de determinada corrente filosófica, política, econômica e social, e sim pela reta justiça. Se nós queremos que eles sejam íntegros e justos, nós precisamos clamar para que eles tenham o mesmo encontro que Noé teve com Deus, porque o que tornou Noé íntegro e justo foi porque ele teve um encontro com o verdadeiro Deus, porque caso contrário, ele teria continuado como a sua geração, ele continuaria sendo um homem mau, ruim, lá no âmago da sua alma, e ele teria continuado com os seus mais vis pecados, e tendo as explicações as mais diversas, segundo ele, para as suas ações e omissões. O que o Brasil precisa? Precisa do Evangelho. Precisa que nós anunciemos em tempo e em fora de tempo a tão grande salvação que nos alcançou. Para finalizar, permitam-me colocar os aspectos práticos disso. Observem isto. Quantas pessoas consagradas existiam quando Deus olhou para a terra? Ninguém. Mas Deus, a Bíblia diz que Noé achou graça. A Bíblia não diz que Noé e a sua família achou graça. Diz isto? Não.
O que isso nos faz concluir? Que a primeira pessoa convertida na casa de Noé foi o único Noé. Noé se converteu, foi a única pessoa que se converteu primeiramente. Eu não sei o tempo, eu não sei se foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não sei se foi 1 ano, 2 anos, eu não sei o tempo que levou para que a graça divina que alcançara Noé, alcançasse também os seus filhos e noras. Eu só estou aqui colocando ênfase que esse é o modo de Deus restaurar e cuidar da sociedade. Ele converte um, ele transforma a vida de um, ele torna um justo, ele torna um íntegro, ele convida um para andar com ele. E quando um homem verdadeiramente é íntegro e justo, quando um homem, um pecador, verdadeiramente ama Deus e anda com Deus, isso tem influência nas suas vivências. As pessoas que estão ao seu redor igualmente são abençoadas, e segundo um preceito de Deus, um decreto divino, igualmente uma escolha, uma predestinação divina, também são alcançados. Deus chamou Noé e salvou a sua família. É claro que Deus tem chamado a sua igreja. Isso quer dizer que todo o nosso país, que toda a nossa nação, individualmente, todas as pessoas um dia se converterão? Não, é claro que não. Mas assim como Noé fez a parte dele e foi usado por Deus para converter a sua família, a quem Deus quer converter através da nossa vivência? A quem? Quais setores de nossa nação Deus quer purificar? Quais setores da nossa nação Deus quer purificar? Porque observe, irmãos, a cidade ou a sociedade goianiense, uma coisa assim, ela está representada aqui, irmãos. A sociedade de Goiânia está aqui representada. Nós temos irmãos que trabalham na educação, na saúde, na justiça. Tem irmãos que trabalham diretamente com os partidos políticos. Existem irmãos que são professores, que são alunos, empregadores e empregados. Nós temos as mais variadas classes de pessoas e de grupos sociais e de funções e trabalhos que são pertinentes à sociedade de Goiânia. Deus escolheu a ti, Deus elegeu a ti, Deus predestinou a ti, Deus concedeu a sua graça a você. Com que finalidade? Para que assim como Noé foi usado para salvar sua família, purificar pelo menos a sua família, Deus chamou você para salvar, para purificar e para influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Quais, pastor? Não sei, irmãos. Sou pastor presbiteriano, não tenho essa capacidade de determinar e nem de mandar em vocês. Eu posso exortar a vocês na compreensão. Eu não sei quais são as pessoas, eu não sei quais vínculos vocês possuem, quais são os círculos de amizade e onde você tem entrada de influência. Mas uma coisa eu sei, a despeito de todas essas outras questões que a mim não há compreensão e nem entendimento, mas eu sei que aonde Deus plantou você, é lá que Deus deseja que você seja um segundo Noé, sendo justo, sendo íntegro e andando em Deus ou com Deus em todas as coisas. Glorifique aquele Deus que te predestinou, honre aquele Deus que te escolheu, louve esse Deus que concedeu a graça a você da salvação, sendo reto, justo e íntegro, e permitindo que Deus, segundo a sua graça e misericórdia, assim como escolheu você em misericórdia e graça, também
já escolheu e agora, no devido tempo, separe aqueles mesmo que Ele, desde os tempos eternos, amou e decidiu salvar através da sua instrumentalidade. Amém? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor.